Olá, tudo bem? Meu nome é Daphne Souza, eu sou gerente de parcerias de desenvolvimento de desenvolvedores de mensageria na América Latina pela Meta. Estou super feliz de estar aqui com vocês, ao lado desses grandes nomes, com essas palestras incríveis, e para falar de um dos temas que eu mais gosto de falar, temas de negócio, que é sobre como ajudar as empresas a conseguirem se conectar, né, dos seus clientes usando canais de mensageria. Então, hoje eu vou focar no Instagram e no Messenger, mas antes de entrar nessa parte mais de business, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre uma experiência pessoal que eu tive recentemente. Essa imagem é uma imagem de um stories meu, há alguns meses, que eu estava grávida de 7 meses nessa foto, e uma das minhas maiores preocupações nesse momento era de como me manter ativa em meio à pandemia. E foi graças ao Instagram que eu pude continuar assistindo às aulas do meu professor favorito de yoga e também continuei me comunicando com ele. Então, todas as vezes que ele postava alguma coisa ou que ele postava alguma coisa no Stories, eu conversava com ele, a gente continuou se falando, como é que você tá, como estão as coisas em meio à pandemia. E, eventualmente, eu podia ter mais informações a respeito dos eventos que ele estava promovendo e até, inclusive, ajudá-lo financeiramente, já que os lugares onde ele dava aula presencial estavam fechados. Então, foi uma das mil maneiras, né, que outros profissionais encontraram de continuar na ativa durante a pandemia. E esse canal, né, o canal da mensageria, possibilitou que profissionais ou marcas pudessem continuar conversando com seus clientes, com seus usuários. Enfim, esse é um dos casos, né? O meu professor de yoga continua dando aulas online, mas ele voltou para as presenciais, mas ficou muito claro para a gente o quanto as conversas são importantes, né? Nesse caso, eu consegui manter essa conexão com ele, mas poderia ter sido com uma marca, poderia ter sido com uma empresa, né? Então, ficou claro para a gente que conversas realmente criam conexões humanas. E não é novo isso para a gente, a pandemia ela só deu um empurrão, acelerou esse comportamento que acabou mudando, mas que nada maneira como a gente se comunica, né? A comunicação já existia, mas mudou essa maneira. E o que ficou claro para a gente é que comunicação não necessariamente é conexão, não é mesmo? Vou apresentar para vocês alguns dados de um estudo que a gente fez há alguns anos, onde a gente entrevistou algumas pessoas de diferentes faixas etárias e já ficou claro nesse momento que as pessoas preferem os canais de comunicação. 80% dessas pessoas concordaram que mandar mensagens é um jeito muito mais rápido e fácil de se comunicar com os negócios, né? Os consumidores não querem ficar presos a uma ligação, esperar uma resposta de um agente ou um e-mail que não tem, né, que demora dias para responder, ou cair na mão de um agente de suporte que não tem um histórico, que não sabe do problema ou do perfil dessa pessoa. Está claro. Então, dentro dessas pessoas que responderam, 75% compartilhou com a gente que elas também gostariam de continuar se comunicando com empresas da mesma maneira que elas se comunicam com amigos e familiares, através desses canais de mensageria. Então, o que esse estudo mostra para a gente não é novidade, a gente só está vendo aqui os números e confirmando algo que já faz parte do nosso dia a dia, né, como cliente, como usuário. Então, sabendo que esse canal já é o canal favorito desses usuários, como nós podemos fazer para ajudar essa comunicação, para fazer com que essa comunicação seja efetivamente uma comunicação que gera conexão? No caso das pessoas é muito fácil. É um canal familiar, é mais conveniente e inspira confiança também. Porque o que acontece? As pessoas sabem que elas vão ser respondidas imediatamente. A gente vive na era do imediato. E todo mundo gosta de saber que vai economizar tempo, que não vai precisar ficar numa fila de espera, né? Que não vai ter a dúvida de se a pergunta vai ser respondida ou não. Então, eu acho que para o usuário está muito claro qual que é o valor, né, dessa estratégia. E, ao mesmo tempo, para o lado da empresa, já se comprovou que a mensageria ela tem uma série de benefícios. Eu vou falar alguns casos para vocês, mas
Para citar alguns aqui, a gente sabe que os níveis de satisfação dos clientes aumentam muito quando a gente promove canais de mensageria. É eficiente, porque as marcas conseguem conversar, ter várias conversas com usuários ao mesmo tempo, desde que ela trabalhe com um integrador que possibilite, como é o caso da Stiling, que possibilite essa integração e essa eficiência na hora de solucionar todo o volume de mensagens. E também a gente conseguiu comprovar também que é uma maneira mais fácil de escalar, aumenta o engajamento a longo prazo dos clientes e a lealdade também dos clientes. Você acaba tendo um cliente mais próximo, mais leal, mais engajado quando você promove esse canal, que é um canal muito mais próximo e amigável. Então, quando a gente entra já no detalhe de cada plataforma, o Messenger é uma plataforma que já está muito consolidada no mercado. O Messenger é uma plataforma madura, que tem muitas alternativas e soluções do âmbito de produto mesmo. E também o Messenger está há mais tempo, né? A nossa API conversacional do Messenger já existe há bastante tempo, então com isso a gente conseguiu também aprender, melhorar e conseguimos comprovar os casos de sucesso ao longo dos anos. Então, eu escolhi aqui 3 exemplos para falar para vocês, que são casos de diferentes aplicações, né? Diferentes casos de uso de marcas reconhecidas ao redor do mundo, onde eles alcançaram esse objetivo de negócio específico. Então, nesse primeiro exemplo aqui que a gente está vendo do Carrefour, a estratégia, a ideia deles era conseguir levar para um ambiente digital o acesso aos catálogos de promoções, que são os catálogos que eles entregam nas lojas. Então, essa ideia do Carrefour começou com um piloto de 60 lojas e coincidiu que foi no meio daquele primeiro lockdown que houve na Europa, e então a empresa decidiu já expandir para as outras 220 lojas, e com a ideia justamente de que as pessoas não conseguiriam ir até as lojas e ter acesso a esse material impresso, fazendo com que elas pudessem continuar recebendo essa promoção. Então, para vocês terem uma ideia, só no período entre março e maio de 2020, eles alcançaram mais de 8 milhões. Eu ia falar 5, 8 milhões de pessoas. Ou seja, é um número super expressivo, né? E mais de 500 mil catálogos foram vistos entre essas 8 milhões de pessoas impactadas. E 30% desses usuários que foram impactados por esse catálogo clicaram no botão Ver Mais, que é uma taxa, assim, uma taxa impressionante quando a gente fala de estratégia de awareness, né? Ou promoção de visibilidade em português. Então, esse caso para a gente ficou bem claro do quanto da capacidade do Messenger de alcançar mais pessoas e promover essa ação, né? E ter essa taxa de resposta desse usuário mais alta. Foi um caso bem interessante. Esse exemplo aqui do meio é o da Cinépolis do México, também é uma marca, uma empresa que investe muito no Messenger, eles têm uma experiência muito consolidada também há muitos anos, e no princípio eles usavam o Messenger para fazer promoção mesmo de descontos de tickets de vendas para salas de cinema, e recentemente eles começaram a usar também o canal para aquisição de novos usuários, novos clientes, para o serviço de on-demand deles, que é mais recente. E o interessante é que eles fizeram um teste para comparar o quanto as ações que levavam o usuário para o Messenger, comparada com outros canais de social media e buscadores, impactavam nos custos. E eles descobriram que o Messenger trouxe uma redução de 95% no custo de aquisição de novos clientes. Então, assim, é um número que fica estampado na cabeça, 95% de redução do custo, sendo que antes eles não consideravam e, de repente, eles testaram e perceberam que o Messenger também serve como uma ferramenta de performance, de geração de aquisição de novos clientes. Então, fica aí também esse exemplo de um caso de uso bem potente para o Messenger. E esse último caso da KLM, não menos importante, é um caso de atenção ao cliente, onde realmente o Messenger já está muito consolidado, é muito potente, traz muitas soluções.
E nesse caso específico, eles usaram o Messenger para responder perguntas de usuários no meio da crise da pandemia, no momento onde eles recebiam aproximadamente 5 vezes mais mensagens que o normal, ou seja, uma média de 50 mil mensagens por dia. Imagina o que é gerenciar esse volume de mensagens. O que eles fizeram muito bem foi utilizar as ferramentas de automatização, e 10% de todo esse volume já ficou nessa primeira triagem de respostas frequentes ali da automatização. Imagina já o que é um alívio, né? Dessas 50 mil mensagens, 10% já se resolve numa primeira triagem automatizada. E 20% foram assistidas por agentes, mas que já tinham ali um contexto, que já tinham informação que foi captada nessa primeira triagem automatizada. Então, imaginem só o que quer dizer esse impacto para essa empresa e o quanto isso realmente não favoreceu a efetividade de agentes e também a satisfação dos clientes que estavam esperando por respostas num momento tão crítico. Eu passei aqui para outro slide, e aqui são exemplos do Instagram. Como vocês devem saber ou não sabem, recentemente a gente lançou uma API que permite que marcas e empresas possam gerenciar também os volumes de mensagens recebidas nesse canal do Instagram. Esse lançamento aconteceu faz pouco tempo, então, diferente do Messenger, a gente ainda continua aprendendo e os casos de sucesso ainda estão se desenvolvendo nesse momento, já que é uma experiência nova para todo mundo. Mas eu já trouxe aqui 2 exemplos, que é da Sephora nos Estados Unidos e a H&M, também nos Estados Unidos, que são 2 marcas de verticais onde o Instagram tem bastante aderência, que é moda, beleza. Então, eles recebiam já muitas mensagens através do Instagram Direct. Então, só com a implementação dessa solução, eles já conseguiram alcançar um primeiro objetivo, que é responder para esses usuários, fazer com que esses usuários sintam que aquele é um canal ativo, né? Que realmente eles vão receber alguma resposta se eles enviarem uma mensagem por ali. Então, no caso da Sephora, as perguntas eram mais referentes à disponibilidade de produto, recomendação para produtos de cosmético, por exemplo, e status de envio e entrega desses produtos. Então, só depois de implementar essa solução, essa API, eles já conseguiram alcançar uma diminuição de 15% no tempo das respostas em geral, de todo o atendimento que eles faziam. Então, imaginem só o quanto isso não impactou positivamente na experiência desses clientes, né? E no caso da H&M, era um desafio muito parecido. Eles precisavam gerenciar esse alto volume de mensagens vindo do Instagram, e depois de integrar a solução, eles conseguiram uma redução de 31% de melhora no tempo médio das respostas. Então, trouxe aí esses casos para vocês sentirem um pouco como é que é o resultado que geram essas integrações, conhecer um pouquinho dos desafios das marcas e entender como elas estavam conseguindo efetivamente alcançar esses objetivos. Mas eu acho que é importante da gente entender também é como a gente faz para que os usuários tenham acesso a essas experiências. Quais são as portas de entradas disponíveis para que você consiga ter uma audiência que converse com você nesse canal. Então, falando aqui sobre o Messenger, é muito fácil associar, né? Porque o Messenger, ele conta com as funcionalidades disponíveis no Facebook. Então, logo de cara, você consegue fazer uma campanha de anúncios dentro do Facebook e o botãozinho de call to action, você já coloca ali enviar mensagem, e o usuário que fizer clique nessa campanha, ele vai direto para esse canal de conversa, vai direto para o Messenger. Então, é uma forma onde você consegue controlar também essa audiência através das segmentações do anúncio e também esse volume, né, de acordo com o que você quer ali trazer para essa experiência. Outra maneira que também está disponível no Instagram, vou falar um pouquinho melhor mais para frente, é a opção do Private Reply, que faz com que seja possível, através de um comentário público do usuário, levar a conversa para esse ambiente privado, né? No caso do Facebook para o Messenger, no caso do Instagram para o Instagram Direct, e começar a partir dali, desse ambiente privado, essa experiência de mensageria, né? De conversa nesse ambiente privado.
E, é claro, na própria página do Facebook, no caso do Messenger, que as pessoas já visitam por diversos motivos, já existe uma audiência ali, é possível ativar o botão de enviar mensagem como call to action e vai, com certeza, ser um dos maiores canais de entrada para sua audiência no Messenger. Falando de opções fora das plataformas, né, nesse caso fora do Facebook, é possível usar o que a gente chama de MME links, que são, na verdade, short links do Messenger, que podem ser usados, por exemplo, atrás de um QR Code, ou de um newsletter, ou qualquer lugar da sua estratégia, né? Uma landing page, uma web page. E o legal desse MM Link é que você consegue colocar um parâmetro ali atrás desse link, quando o usuário chega na plataforma para falar com a gente, ou para interagir com uma experiência automatizada, você já puxa a informação de onde veio esse clique. Então, ele pode ter vindo de uma página de atendimento ao consumidor, então eu já sei que ele tem essa necessidade específica, de uma landing page, de alguma promoção específica, e essa informação, ela já possibilita que esse agente, ou que a própria experiência automatizada, ela seja focada nessa necessidade de acordo com o lugar de onde esse usuário fez clique nesse link. Falando um pouquinho agora do Instagram, claramente uma das principais portas de entrada para o Instagram Direct é o próprio perfil do Instagram, então o usuário, ele visitando o seu perfil, ele vai ter a oportunidade de te enviar uma mensagem, vai cair no DM, não é novidade para ninguém, mas também existem as opções do usuário interagir através dos shops, que já está disponível na nossa região, que é esse ambiente onde você consegue colocar o seu catálogo e ter mais detalhes do produto. Existe aí um botãozinho onde o usuário consegue enviar mensagem a partir desse ambiente, o que é super interessante, porque esse agente, sabendo que esse usuário começou a conversa a partir dali, ele já tem a informação ali do produto, ele já pode desenvolver essa conversa focada no objetivo mais de venda, né? Então, é aí um dos passos da meta do Instagram, desenvolvendo e fazendo com que a ferramenta esteja mais apta para o comércio também. E esse outro exemplo é de um Stories. Como a gente sabe, quando a gente responde para um Stories, engaja com Stories, essa conversa vai para uma conversa privada, onde a marca pode, então, desenvolver e transformar essa experiência numa jornada de acordo com os objetivos de negócio dessa empresa. E como eu comentei antes, o Private Reply é essa opção que está disponível no Instagram recentemente, faz algumas semanas que a gente lançou. No Messenger ela já estava disponível, mas, novamente, reforçando aqui, o que o Private Reply faz é passar uma conversa pública, que um usuário fez através de um comentário público, para um ambiente que seja privado, ali, no caso do Instagram, o Direct, e aí você pode, portanto, engajar numa jornada que tenha mais sentido para a sua marca e levar esse usuário para um objetivo de negócio. Além dessas opções dentro da plataforma, né, eu mencionei o Facebook, mencionei o Instagram, existe a opção da integração com o Chat Plugin. O Chat Plugin, ele está disponível hoje para fazer uma integração com a experiência do Messenger. Ele faz com que seja possível que você possa implementar esse plugin no seu site, e aquele usuário que está visitando naquela fase ali de consideração, ou porque ele quer procurar resposta para alguma pergunta, ele vai contar com essa assessoria ali no seu próprio site, onde é possível trabalhar com todas essas integrações, com a presença de um agente humano e, quem sabe, possivelmente levar esse usuário de um estágio de consideração para uma possível transição ali mesmo no seu site. Atualmente, a gente atualizou esse plugin para uma opção que faz com que seja possível que usuários que não tenham conta no Facebook também possam interagir com essa funcionalidade através da opção do Guest Mode. Então, foi uma mudança e uma atualização bacana, porque fez com que fosse mais abrangente e qualquer usuário que interagir com essa funcionalidade consegue, portanto, engajar nessa conversa, né? Não necessariamente ele precisa fazer o login com o Facebook como era antes.
E recentemente a gente começou a testar também algumas opções de customização para que seja possível mudar, por exemplo, o ícone, que antes era específico o ícone do Messenger, para um ícone que tenha mais sentido para a sua marca. O Chat Plugin já está disponível e a gente acredita que seja uma ferramenta potente principalmente para verticais de e-commerce ou lugares onde você espera uma ação, uma transação do usuário, porque ele serve ali como um consultor em tempo real. Então, eu falei para vocês um pouquinho de como levar esses usuários para as experiências, como fazer com que eles descubram, contei um pouco as histórias das marcas que já têm mais experiência, que tiveram sucesso no Messenger e começaram a trabalhar hoje em dia com o Instagram Direct. Mas eu queria agora falar para vocês a respeito de algumas opções que já estão disponíveis, tanto para o Messenger quanto para a API do Instagram Direct, que ajudam a otimizar a experiência do usuário e fazer com que as marcas também possam ter mais sucesso na hora de alcançar os objetivos e também dando ali aquela conexão humana e fortalecendo essas interações, que é o que é tão importante para a gente nesse negócio, né? Então, começando aqui pelo Quick Replies e o Icebreakers. Quick Replies nada mais é do que respostas rápidas, disponível para ambas as APIs. O que o Quick Replies faz é ajudar o usuário na hora de responder perguntas que são simples. Como o exemplo que eu trouxe aqui, esse negócio queria entender um específico horário de entrega e fez essa pergunta para o usuário, e aí, ao invés de esperar que o usuário escreva o horário ou digite alguma informação, ele já traz as opções. Então, para o usuário é muito prático, ele só faz um clique, e aí essa conversa já engaja, e é muito mais rápido para o usuário e acaba sendo mais eficiente para um agente. Então, o Quick Replies é bastante usado e faz com que essa experiência seja um pouco mais fluida, um pouco mais agradável para esse usuário. E no caso dos icebreakers, ou quebradores de gelo em português, na verdade um menu que as marcas podem oferecer para os usuários antes que eles comecem a engajar na conversa, com algumas opções de perguntas que são mais frequentes. Então, por exemplo, nesse caso, essa marca trouxe aqui perguntas como qual o horário do funcionamento, quais serviços você oferece, e é uma maneira bem rápida do usuário que talvez ainda não saiba direito o que ele quer saber, ou né, por alguma razão não engajou ali na conversa, ele faz clique, com um clique ele começa a interagir, e aí a marca, por outro lado, pode começar também a conduzir esse fluxo, que é muito importante que essa primeira mensagem seja enviada pelo usuário. Então, o Icebreaker, ele ajuda para que o usuário tenha essa primeira iniciativa e depois a marca tenha autonomia para começar a conduzir essa conversa. Então, essas duas opções já estão disponíveis nas duas plataformas e ajudam bastante nessa parte de automatização. Mas, como eu falei, por exemplo, no caso da KLM, não são todas as interações que a gente vai conseguir resolver com essas funcionalidades automatizadas, nem com uma automatização, né, com um bot. Então, hoje em dia já é possível fazer a implementação desse feature, que é o Live Agent Handover, que faz com que seja possível que uma conversa que começa automatizada, ela possa ser transferida para um agente em algum determinado momento, onde o usuário sente que ele precisa de um apoio de agente, onde essa consulta não consegue ser resolvida ali com aquela primeira triagem automatizada. Isso é muito importante para esse toque humano, né, que a gente espera como cliente, como usuário, entender que por trás daquela experiência automatizada, que também é muito favorável, existe alguém que pode me ajudar caso o meu problema seja um pouco mais complexo. Eu acho que o que é legal ressaltar aqui também é que a conversa ela fica no histórico. Então, esse agente, quando ele recebe, né, quando é transferido para ele esse caso, ele tem ali o histórico que ele já consegue trabalhar, então isso ajuda muito na eficiência, na velocidade de resposta, e também é possível para um agente no futuro resgatar essas informações para fazer um engajamento no futuro já com esse histórico. Então, isso é um valor incrível para o usuário, que não vai ter que se repetir, que sente, né, que ele está sendo ouvido, que a empresa já tem um histórico, já sabe quem ele é,
e claramente é super importante para os tempos de resposta à produtividade de agentes que acabam impactando também em custos, né, de atendimento ao cliente. Então, pensando nessas alternativas de automatização, mais a possibilidade de sempre ter essa transferência para um agente humano, a gente consegue responder 100% das perguntas que as empresas, que as marcas recebem, né? De uma maneira automatizada e com agentes, a gente engloba tudo. Então, isso claramente vai impactar num nível de satisfação do cliente e, como eu falei, você vai trazer ali um toque de pessoal mais humano para essa interação. Então, é bacana saber balançar essas funcionalidades e entender quando é importante para o negócio automatizar, quando é importante ter, portanto, o suporte de um agente. E agora, específico para o Messenger, temos a opção de message tags, que fazem com que seja possível algumas notificações de acordo com alguns determinados casos de uso, sempre que o usuário dê um opt-in para receber esse tipo de notificação. Então, por exemplo, num caso de pós-venda, é possível enviar para esse usuário um recibo da compra ou compartilhar o status de entrega ou de envio de um produto. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando faço uma compra, eu fico super ansiosa para saber quando vai chegar ou qual foi o status, qual está sendo o avanço do status da entrega. Eu ficaria super feliz se eu pudesse fazer um opt-in para receber essas notificações e me manter, assim, portanto, mais perto também, né, ali da marca, da minha compra. E esse seria um tipo de serviço que, apesar de ser uma notificação, um push, né, que atualmente a gente tem que tomar cuidado com o uso para ele não ser uma coisa muito comercial, muito invasiva, nesse exemplo, é um tipo de informação que eu quero receber, né? É relevante, é importante para mim. Então, a gente acredita que um bom uso dessa funcionalidade faz com que o seu cliente fique mais feliz e também a empresa possa continuar trabalhando em estratégias de reengajamento e pós-venda. Então, fica aí também message tags como uma dica de como otimizar e melhorar um pouco essa experiência no canal. Então, que nem eu falei, os canais de mensageria, eles fazem com que seja mais simples essas conversas que constroem conexões, né? Sejam com automatizações, com bots ou com interações humanas. As conversas mais interativas ajudam a criar uma conexão pessoal, que é super importante para criar um relacionamento forte com o cliente. Então, se você, como marca, responder as mensagens enviadas, em primeiro lugar, enviar informação relevante, né, no tempo certo, que seja importante para o usuário, você com certeza vai conseguir fortalecer a confiança e promover o engajamento a longo prazo e a fidelidade do cliente de vocês. Eu espero que esses dados, essas informações tenham sido úteis para vocês e que vocês possam agora ter um ponto para começar imediatamente a criar essas conexões que são tão relevantes para os nossos clientes. Muito obrigada. Aí, o que eu ia falar, Daphne, que eu vi os comentários aqui, o pessoal gostou muito de conhecer essas funcionalidades. E uma pergunta, vocês estão sempre lançando novas paradas, né? Qual é a melhor forma da turma ficar sabendo dos últimos rolês que vocês lançam? Olha, tem vários canais. Por exemplo, os lançamentos que eu mencionei aqui, a gente sempre publica no site de developers.facebook.com, mas uma das recomendações, inclusive, que a gente faz para marcas grandes, que têm grandes volumes para gerenciar, é trabalhar sempre com integradores, como o caso da Stiling e outros integradores que existem no mercado, porque a gente trabalha muito perto. Como eu falei, eu gerencio o relacionamento com desenvolvedores de mensageria. Então, eles estão super na vanguarda de novidades, de testes, inclusive, de produtos que ainda não são públicos. Então, fica aí a dica, né? A gente, claro que sempre que esse produto fica disponível, a gente publica nos nossos meios, como o canal que eu acabei de mencionar, mas também se aproximar dos integradores parceiros da Meta faz com que a marca possa também ser uma das primeiras marcas em testar novos produtos. Maravilhoso. Uma pergunta aqui específica, Daphne, é assim, a Letícia falou que ela trabalha
dentro de um grupo do Facebook, comunica bastante via Messenger, mas ela tem o desafio das pessoas visualizarem as mensagens que ficam naquela solicitação de mensagens. Tem alguma coisa para otimizar isso? O que acontece com a tab de mensagens pendentes é que é uma maneira de ser compliance, né, de estar dentro da política, onde quem precisa fazer o primeiro passo é o usuário e não a marca. Então, a nossa recomendação é usar esses canais de entrada que eu mencionei aqui. Você pode usar o seu Stories, você pode usar posts, e aí, quando o usuário fizer um comentário público, você pode usar esse private reply e levar essa mensagem para esse ambiente privado, e dessa maneira o usuário vai interagir direto, não vai cair naquela pastinha, mas é para proteger justamente a privacidade dos nossos usuários, que as marcas não conseguem dar esse primeiro passo. Maravilhoso. Daphne, obrigado pelo seu tempo. Maravilhoso. Um cheiro. Obrigada a Até vocês. logo. Muito obrigada.